Palavras de Lotes, um programa do Centro Científico e Cultural de Macau com a Rádio Freguesia de Belém. Um programa para escutar de olhos abertos e bem postos nas obras literárias, no qual os autores vão abrindo o leque das suas perspectivas sobre o Oriente, a China e Macau. Muito bom dia, professora Wang Shuoying. É um grande gosto tê-la aqui na Rádio Freguesia de Belém e neste programa em parceria com o Centro Científico e Cultural de Macau, Palavras de Lotos. É de facto uma grande honra para nós poder conversar com uma docente e investigadora de chinês-português, tradução de chinês-português, doutorada em Linguística pela Universidade Nova de Lisboa, professora auxiliar aposentada da Universidade de Aveiro, professora convidada da Universidade Tsinghua de Guangzhou, presidente da Associação Portuguesa dos Amigos da Cultura Chinesa e membro do Conselho Consultivo da Fundação Jorge Alves. Tem variadíssimas obras publicadas, tendo sido a última recentemente lançada, que é uma obra de caráter pedagógico e para ensino, intitulada Economia e Comércio, Conversação em Português. Portanto, é um manual de ensino mas vocacionado para a economia e para o comércio, como o próprio título indica. Também tem outras obras onde colaborou tanto em regime de coautoria como coletivas como individuais. Uma obra coletiva que eu chamo a atenção foi feita pela Universidade de Aveiro e editada em Mari Liberum, que intitulada Em Bicos de Pés e de Olhos em Bico, onde a professora tem um artigo, Vivências e Convivências entre Chineses e Portugueses, que nos vai relatar o que mais a surpreendeu e impressionou e sensibilizou em Portugal. Tem também obras em coautoria, como por exemplo Mitos e Lendas da Terra do Dragão, e ainda Contos da Terra do Dragão, onde se procura introduzir a cultura chinesa aos portugueses. Além de outras obras pedagógicas, como Lições de Chinês para Português, volumes 1, 2 e 3, que por acaso são acessíveis através do Centro Científico e Cultural de Macau. Podem obter, porque a professora continua a dar, em parceria com o Centro Científico e Cultural de Macau, aulas de chinês para português, e temos aqui 3 volumes que são manuais didáticos importantes para quem queira aprender chinês. Além disso, tem instrumentos pedagógicos valiosos, como por exemplo o Dicionário Conciso Chinês-Português e Português-Chinês, bem como gramáticas da língua portuguesa para chineses. Tem uma importante obra de tradução, traduziu Camilo Castelo Branco para chinês. Note-se que traduzir Camilo Castelo Branco, que é dos nossos melhores escritores e que é difícil, mesmo para portugueses. Agora imagine-se para uma chinesa que vai traduzir O Amor de Perdição e Queda de um Anjo, mas a professora traduziu. Tem além disso estudos comparados, tragédias amorosas, como por exemplo a partir do Amor de Perdição, fez um estudo comparado entre O Amor de Perdição e Sonho do Pavilhão Vermelho. Também tem colaborado em revistas e jornais e chama a atenção para estas mais recentes colaboração na newsletter da Fundação Jorge Alves, mas também tem publicado em jornais tão conhecidos como o Diário de Notícias. E, aliás, eu penso que se estreou no Público, mas depois, mais recentemente, tem feito publicações no Diário de Notícias, e durante bastante tempo, entre 2010 e 2015, esteve a colaborar com a revista Shanman, a revista de medicina tradicional chinesa em Lisboa. Portanto, é uma senhora incansável, tem trabalhado muito. E eu vou começar pela seguinte questão: por que escolheu aprender português, professora Wang Shuoying? Bom dia, obrigado pelo convite e estar aqui a falar sobre as obras, né, e o relacionamento cultural entre China e Portugal. Então vamos ver, eu já respondi a muitas perguntas feitas pelos jornalistas e amigos e outras pessoas, pois eu não escolhi a língua portuguesa, eu fui escolhido para aprender a língua portuguesa. Como é isso? Pois acho que isso remonta ao ano 1973. Estava a frequentar o curso de espanhol na Universidade de Línguas Estrangeiras de Xangai. Hoje diz, né, o nome
para o estrangeiro, né, para o exterior, é Universidade de Estudos Internacionais de Xangai. Você sabe que a Cristina sabe que na China algumas instituições têm nome chinês e nome inglês diferentes. É verdade. Sim, mas pronto. Estava a frequentar curso de espanhol e chegou um leitor alemão. Então fala muito bem espanhol. Falava. Hoje em dia já não habla. Já não habla. Não hablo pouco. Então, vamos ver, chegou um leitor alemão, sim. E depois veio a mulher dele, que é uma brasileira, sim, a Lígia. Então, aquela universidade, né, especializada em ensino de línguas estrangeiras. Então, a reitoria queria abrir mais tarde o curso de português também naquela universidade. Então, decidiram contratar esta senhora brasileira, Lígia Clemens, e decidiu escolher dois bons alunos, melhores alunos do curso de espanhol, para aprender português com ela e mais tarde ser professores da universidade. Então, assim, começamos a aprender português em 1973. Sim, aprendemos durante... E nós não recusamos. E gostou de trocar o espanhol pelo português? Nunca me arrependi. Nós aceitamos logo e escolheram eu e meu marido. Naquela altura, era colega da turma, pronto. E depois, né, aprendemos sempre juntos. E depois casaram-se, também juntos. Isso foi mais tarde. História mais tarde, na altura não. Então, acho que ela deu, durante 1 ano e meio, aula nossa, só nós dois, sim. E ficamos quase o dia todo com ele, de dia, né? De manhã, aulas. De tarde, acompanha para visitas, né? E reuniões, naquela altura, naquela época, ainda é grande reunião cultural, né? Havia muitas reuniões e traduzimos reuniões, tudo. E depois ela voltou, ela saiu da China. Quando o marido acabou, ela também saiu. E ficamos quase um semestre sem professores, sem professor de português. E ficamos a ouvir rádio de Pequim. É muito bom, a rádio de Pequim. Ouvimos um instrumento linguístico fantástico. A emissão em português da rádio de Pequim, todos os dias ouvimos e registramos, né? E assim, passado quase um semestre, a Universidade de Xangai conseguiu contatar com a Universidade de Pequim. Naquela altura, na Universidade de Língua Estrangeira de Pequim. Hoje em dia, o nome para exterior é Universidade de Estudos Estrangeiros de Pequim. Pronto. Então, decidiram mandar-nos para entrar na turma de português lá em Pequim. Sim. E chegamos lá, os professores continuaram a ser brasileiros. E também tínhamos um amigo, né, naquela altura trabalha na rádio de Pequim, na emissão portuguesa, né? Sim, canal português, de língua portuguesa. E também o Jaime e a família toda, sim, também conhecemos. Eram todos amigos brasileiros. E pronto, eu e minha madre nunca nos arrependemos de ter aceitado a ordem superior para aprender português. E, no entanto, ao aprender português do Brasil, não foi viver para o Brasil, veio viver para Portugal. Por quê? Isso também, né? Eu nunca escolhi. Eu nunca fiz escolha. Sim. Tudo é que aconteceu normalmente. Sim. Uhum. Eu fui trabalhar 2 anos em Macau, em 1987. Sim, eu trabalhei primeiro no Instituto Cultural de Macau, depois veio a Portugal fazer uma investigação com o ICAP, antiga ICAP, e saiu um livro, né? Fala sobre o ensino de português aos chineses, como é que ensina português aos chineses. Foi publicado o primeiro livro em Portugal, naquela altura. Sim. E depois eu fui trabalhar para outras instituições em Macau, da parte chinesa, a Agência Nova China. Sim. Xinhua. Xinhua, sim. E depois eu voltei para a universidade, dar aulas, e depois eu vim cá a Portugal. E há quanto tempo é que vive em Portugal? Já se sente portuguesa? Eu cheguei, eu já disse, né? Em 1988 já estive
Em Portugal vários meses. E depois Mas voltei. foi para Macau. Depois fui para Macau, depois vim cá mais uma vez, alguns meses. E depois eu vim cá fixar residência em 1991. De Sim. 1991 até agora, até 2025. Até agora, sim. Há mais de 30 anos. É mais de 30 anos. É 34 anos. Sim. Oh, e já se sente portuguesa, professora Wang? Eu nunca me senti estrangeira em Portugal. Desde a primeira vez, em 1988, que cheguei a Portugal, nunca me senti estrangeira. Por isso eu falava a língua, né? Falava com sotaque brasileiro, mas os portugueses percebem. Perfeitamente. Naquela altura percebemos. Agora já mudei. Agora não sei meu sotaque como é. Agora é português de Portugal. Mas eu lembrei-me que quando acho que naquele ano, em 88, né? Vim cá e fala toda brasileira. E meu marido também estava em Portugal e arrendamos um apartamento ainda me lembro. Pascoal de Melo? Não, na Carlos Madeu. Carlos. Até perto de Arroios e Alameda, naquele assim, né? E depois o senhorio, né? Trabalhava nos Açores. Então, só veio a Lisboa, né? Poucas vezes. De vez em quando aparece. Então, eu atendia todas as chamadas telefônicas. E depois, um dia, ele voltou e disse a mim, todos os meus colegas perguntaram-me se arrendava a casa a uma brasileira. Mas depois, com 30 e tal anos, né, de vida em Portugal, e começa... Agora já está a perder o sotaque. Disseram que continua a ter... Continua? Sim. Quando eu defendi a minha tese de doutoramento, né, a professora que veio da França, né, a primeira pergunta que fez a mim, né, depois da minha apresentação, ela disse que eu queria fazer a primeira pergunta, né, antes de outras perguntas. Tem formação em português brasileiro? Mas pronto. É verdade. Portanto, sente-se portuguesa sempre. Com sotaque brasileiro ou com sotaque de português Portugal, porque de facto a língua é a mesma. É sempre português, não é? Pode ter a variedade europeia ou a variedade brasileira, mas a língua é a mesma. Diga-me uma coisa, quais das suas impressões de Portugal e da cultura portuguesa, pensando no texto Em Bicos de Pés e de Olhos em Bicos, onde fala sobre o que mais a sensibilizou e surpreendeu em Portugal, então, o que é que mais realmente a sensibilizou na convivência entre portugueses e chineses aqui em Portugal? O que é que mais a surpreendeu, mais a sensibilizou? Quando eu cheguei em 88 e depois voltei em 91, sim. Então, a primeira impressão, né, era, né, o tempo, o céu azul. Tão bonito. Sim, é muito bom tempo. Depois eu vivia em Pequim, em Xangai, maior parte em Xangai, 2 anos em Pequim, a frequentar aquele curso, depois voltamos para Xangai dar aulas. Depois também vivi 2 anos em Macau, sim. Então, sabe que, sim, agora está a ser corrigida, né? Mas naquela altura também não era tão grave a poluição. Depois fazia o céu cinzento. Era um céu também muito bonito, sim, mas ficou poluído. Também já esteve em Macau, estava em Pequim, né? Sim, já sabia, né? Conheço muito bem. Ou seja, da primeira vez que eu estive em Pequim, o céu era azul. Da segunda vez é que ficou cinzento. Sim, em 70 e tal, né? Quando fui a estudar em Pequim 2 anos, não era assim. Não. Mas depois, quando voltamos com meus alunos portugueses, visitar várias vezes a Pequim, né? Então, foi nessa altura em que a China se transformou em fábrica do mundo. E mas de qualquer maneira, né? De qualquer maneira, naquela altura, assim, o azul, né? O bom tempo de Portugal, né? Mesmo realmente surpreendeu mesmo. Sim. Acha que tão bonito como o nosso céu, só o da Grécia? Só o da Grécia é que tem este azul, tal e qual como o azul depois, português. Muito sol, muitos dias com sol, sim, pronto. 200 dias com sol e 65 dias com chuva. Isto é uma bênção, não é? Não, sim, mas agora a China também está a melhorar, sim. Quando eu saí da China, a poluição não era tão grave. Mas mesmo assim, aqui o clima, né? O clima é bom. Isto surpreendeu. Mas depois, né? Agora as pessoas, nos primeiros anos as pessoas perguntaram a mim, né? O que impressiona mais? Então diz que o clima, bom clima. Sim. Pois eu vivi sempre em Xangai, né? Muitos anos. E depois fui a Macau, porque lá clima. Nós temos 4 estações muito distintas. Sim. Não é como aqui. E depois, né, no inverno faz frio, mesmo frio. No verão é mesmo calor.
Sim, Pois. sim. Aqui é mês ameno. O clima é mês ameno. Vou dizer, clima mês ameno. Mas no inverno faz muito frio, professora. Aqui. Não, em comparação com fiquei Xagué, não é nada frio. Mas depois, né, eu penso que as pessoas voltaram a perguntar-me, depois de passado alguns anos, diz que o que mais impressiona é calor humano. Calor humano. Sim, Pois. eu já dei tantas aulas, durante tantos anos de aula de português, chinês, né, aos portugueses. Então, muitos alunos, sim, e tornaram-se amigos, e tornaram-se familiares. Sim. E contato diariamente com eles, né? Conversamos, né, sobre temas íntimos, sim, pronto. E quando precisa de ajuda, falo com essas pessoas. E quando eles também, né, assim, falam comigo, né? O calor humano é engraçado que também franceses, ingleses distinguem naquele isso. livro que eu citei dois exemplos, eu citei exemplos naquele livro de calor. Sim. Do calor humano. Sim, eu calor citei humano. o que impressionou em Portugal, né? Eu citei dois exemplos. Uma vez que fomos viajar para a Espanha, voltamos da Espanha e é a comparação também sobre a bagagem, depósito de bagagem, sim. E depois, uma noite, eu e meu marido acabamos a aula na Escola de Medicina Chinesa. E noite, muito tarde. E ficamos à espera do táxi, né? E o senhor desconhecido aproximou-se de nós e perguntou se precisa de alguma ajuda. E nós dissemos que, não há problema, nós estamos a esperar o táxi. E depois este senhor não se afastou. Ele ficou ali a ver tudo, né? Até que nós entramos no táxi e avançamos que o táxi começou a circular, que ele humano. Começou a andar. É muito calor humano. É muito calor humano. É a afabilidade dos portugueses que é distinguida por franceses, ingleses, alemães, chineses. De facto, é uma das características que nós temos mais marcantes. Professora, em termos comparados, em que se assemelham e distanciam as culturas chinesa e portuguesa? Quando nós tentamos comparar um pouco certos traços essenciais da cultura chinesa e portuguesa, em que é que estas se distanciam, mas ao mesmo tempo também há pontos em comum entre os portugueses e chineses? Há pontos distantes entre os portugueses e chineses? Sim, claro. Sim, acho que as culturas assim, de todo mundo têm sua parte comum. Pronto, sim. E depois tem, devido aos ambientes, né? Meio ambiente diferente, e contexto histórico, essas diferenças, e também mostra certas diferenças. Os chineses, por exemplo, os são mais cautelosos, eu penso. Não exterioriza tanto a sua emoção e seu sentimento. Os portugueses são mais abertos. Ainda me lembro muito bem. Agora, de repente, lembrei-me uma coisa cultural. Em 91, né? Eu trouxe o meu filho para cá. Sim. E depois o meu filho começou a ter amigos portugueses. Sim. E foi à casa tomar refeições, almoçar, jantar com os amigos. Os amigos também vieram à minha casa. Sim. E depois, uma vez, o meu filho disse a mim: mãe, na casa dos meus amigos, quando os pais pedem aos filhos para fazer alguma coisa, né? Ele sempre diz, faz favor, né? E depois diz obrigado. Mas aqui em casa, você só me manda, Luian, faça isso. Luian, faça aquilo. Está vendo? O meu filho, quando veio cá com 11 anos, e já descobriu essa diferença. Então, até agora, né? Agora falo com meu filho, quando peço para fazer alguma coisa, Isso né? faz favor. Essa diz que faz favor e obrigado. Disse, eu não posso mandar como os pais na China, os pais chineses, né? Então, mandam os filhos. Faça isso, acho que é normal, é lógica, mas aqui não. É a diferença, a diferença. E aprendemos uns com os outros, aprendemos. Isso é muito interessante, isso chama-se o tal diálogo intercultural, que é muito valioso podermos aprender exemplos com as outras culturas, não é? Sim. Eu também aprendi muito com a cultura chinesa, em termos justamente de medir as palavras, tentar, quando falo com as pessoas, ter cuidado, não magoar os sentimentos delas. Não, sim, acho que os chineses também nos ensinam muito. A cultura chinesa também a cultura chinesa é brilhante. Tem 5 mil anos
Então, pronto, a civilização. Acho que é realmente... Muito polida, é uma cultura muito polida. Muito sim, polida, sim. Não é? É sério, é rica e colorida, sim. E, professora, tem uma série de lições de chinês para português. Por que razão considerou importante colocar os portugueses a aprender chinês? Eu penso que, pois eu sempre, eu sou docente, né? A minha vida, carreira é dar aulas, é sempre dar aulas. Até a certo momento, né, os amigos chineses perguntaram-me por que não fazem negócios? Eu disse que quando não tiver aulas a dar, eu vou fazer negócios. Mas finalmente, desde que cheguei a Portugal, sempre tive aulas a dar e tive muitos alunos. E ainda sim. bem, porque é o ramo onde se treinou, onde se aprendeu. Não é? Eu, pessoalmente, eu também gosto de dar aulas. E depois penso que a divulgação da língua, né, é muito importante para fortalecer a compreensão entre os dois povos. Sim. A gente só conhecendo a língua, né, a gente consegue entrar no fundo, né, no coração do outro povo. Sim. Sem conhecer a língua, é tudo blá, 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 a gente não percebe. É difícil perceber a ideia. E é difícil gostar do que não se compreende, não é? Sim, sim. Pois eu gostei de português, né? Sim, gostei da cultura portuguesa, porque eu percebo muito bem a língua portuguesa e eu consigo entender por que os portugueses têm essa reação, por que fazem isso, aquilo, né? E os hábitos. Então, eu penso que se os portugueses perceberem bem a cultura, a língua chinesa, né, também poder entrar na realidade e no fundo, né, no cerne, né, da cultura chinesa. Além disso, né, entre China e Portugal tem um relacionamento tão especial, com 500 anos assim. Praticamente 500 anos de relacionamento eu lamento especial. muito, né, durante tantos anos, né, da administração portuguesa em Macau, quase nunca promoveram, só última administração. Sim, nunca promoveram a língua chinesa aos portugueses, nem a língua portuguesa aos chineses. Quando eu fui a Macau, cheguei a Macau em 1987, né, pouquíssimos chineses falavam português. Tirando né? o século XVI, que foi o século em que português era a língua franca, depois houve um grande afastamento entre o português e o chinês, tanto que em Macau havia a cidade cristã e a cidade chinesa, e havia afastamento, havia harmonia, mas havia afastamento. Ninguém falava a língua depois, de ninguém, depois, a não ser na última administração do general Vasco Rocha Vieira, da equipa do general Vasco Rocha Vieira. Depois teve aquela declaração conjunta entre China e Portugal e definiram, né, período de transição. Exatamente. Então, e tem que formar quadros locais e localizar, né? Sim, os quadros, e depois a lei tem que continuar a ser mantida, pronto, durante 50 anos. E depois o último governo, né, de Macau, a administração portuguesa de Macau, mandaram muitos alunos chineses, jovens chineses, a Portugal tirar curso. O Zhiliang, o presidente da Fundação Casa de Macau, o Zhiliang. Depois viram um grande grupo de jovens, né? Foi. E a minha ligação com Macau começou quando eu fui trabalhar para Macau, mas depois continua a ser mantida em Lisboa. Por quê? Porque fomos convidados pela missão de Macau para dar aulas de apoio a esses bolseiros. Pronto. E depois convidaram-nos para dar aula de chinês. Pronto. E em Macau mandavam para Pequim os quadros locais para por exemplo, macaenses que viam e portugueses que era para ficar na administração e iam para Pequim aprender chinês. Sim, acho que sim. Assim, realmente. Raimundo Rosário, Raimundo. Sim, acho que realmente, né, depois nos últimos anos, né, de passar de Macau para a China, a questão foi mesmo valorizada. Sim. Pois foi. Sim. E a partir daí, de facto. Então diga-me o seguinte: portanto, a língua é um importante ponto de encontro para se compreender o outro, mas, por exemplo, não apenas a língua, mas também a cultura, e por isso quis trazer a cultura chinesa para Portugal em mitos e lendas da Terra do Dragão e contos da Terra do Dragão, ambos em coautoria. Esta experiência segue-se à da aprendizagem de chinês
pelos portugueses. Será que a aprendizagem de uma língua não fica completa sem conhecimentos de cultura? Claro, não fica completa. A aprendizagem da língua tem que ser acompanhada da cultura. Além desses livros, até a Cristina, né, nós colaboramos a publicar esses 2 livros, sim, no Plano Nacional de Leitura. E de um deles foi para o Plano Nacional de Leitura. Não, os dois. O outro também, o segundo. Sim, também, os dois. Estava na China. Os dois. Os dois. Ai, que bom. Sim. E depois, mesmo nos nossos manuais, né, foram publicados 3 livros pelo CCCM. Sim. Então, cada livro tem 30 lições. E cada lição é acompanhada, né, de um texto. Sabia que? Então fala sobre a cultura chinesa. E até uma vez, né, uma senhora portuguesa disse a mim: vou comprar esse livro, não é para... Com a minha idade já não me apetece aprender bem chinês, mas vou ler textos sobre a cultura chinesa. Sabia que? E fala sobre a cultura chinesa. E muitas vezes, né, fala sobre essa... histórias culturais, né, estão relacionadas com língua. Por exemplo, a gente aprende 1, 2, 3, né, a primeira lição. Então, a história de 1, 2 e 3 é muito engraçada. Muito conhecida. Uma professora da escola primária, né, mandou-me uma mensagem, mandou-me no e-mail, né, posso aproveitar este texto, né, para explicar? Não, ele disse que, claro, o livro está publicado, usa à vontade. E depois, sim, tem lá, quando ensina esse carteira, ensina o carteira família Chia, então, sabia que, e fala sobre a origem. Desde carteira Chia é o casa, dentro da casa é um porco. Porque... o porquê, isso é muito engraçado, porque é que a ideia de família tem uma casa e um porco. Quer explicar, professora? Sim, pois eu penso que reflete, né, uma parte da história humana. Sim, nós todos sabemos que o ser humano era nômade. Né? Andava a procurar comida, andava, né, a recolher frutos para alimentar-se, e andava a caçar atrás dos animais. Mas depois, quando um dia, né, o homem, né, começou a domesticar animais domésticos, começou a ter animais em casa, então tinha necessidade de construir casa, e o homem tornou-se sedentário. Sim. E por isso, né, é casa, é a figura de uma casa, e depois lá dentro do porco. Significa o homem já começou a ter a própria casa. Antigamente vivia nas grutas. A partir de ter animais domésticos em casa, já não precisava andar atrás dos animais, né? Já eram os animais que andavam atrás dele. Sim, então já vivem na mesma casa, pronto. É mesmo. É muito interessante, de facto, esta relação entre língua e cultura. Não se chega ao coração do outro se não se souber um pouco da cultura do outro. E, às vezes, pode-se criar situações muito desagradáveis por não se saber a cultura do outro. Portanto, sim, é bom saber as práticas, os usos, os costumes que vêm com a língua para que não cometer ofensas. Por exemplo, uma ofensa grande, segundo me disseram, a professora há de me dizer sim, se não, mas uma ofensa grande para alguns chineses é chegar atrasado. Nunca se deve chegar atrasado aos encontros, porque significa falta de respeito. Sim, mas aqui é diferente. Por isso é mesmo diferente. Aqui em Portugal, chegar atrasado 5 minutos, acho que é 10 minutos não há problema. Mas na China, nós tínhamos. É muito complicado. Até hoje em dia eu mantenho essa. Por exemplo, hoje combinei consigo, né? Eu cheguei um pouco antes. Pronto, antes das 10h30, cheguei lá. 10h15 já lá estava. Sim, estava, sim. Mas pronto, professora, mas nós combinámos às 10h30. Não, mas esse é hábito chinês. Eu também, quando nas aulas, sempre falei com os meus alunos portugueses, né? Quando combina com alguma coisa com chineses, combina em alguma coisa com chineses, então convém chegar alguns minutos, não muito cedo. Também não é muito cedo, as pessoas não têm. E além disso, não precisa entrar. Tá bem? Pode ficar fora, depois chega a hora e entra, mas convém chegar um pouco antes. Se chega muito cedo também não dá, as pessoas estão a preparar coisas e de repente um intruso, né? Chegou, né? Mas pronto. E depois outra coisa, falando sobre língua e cultura, né? A aprendizagem de cultura tem que aprender a língua. Pois a língua reflete a cultura, né? Pois as duas coisas são interligadas, não podemos
separada. E por isso e depois eu me tem lembro... lexicultura. Minha tese de doutoramento fala sobre lexicultura. Pois Pronto, né? E cultura na relação... língua. Então, qualquer palavra a gente podemos analisar, né? Uma palavra e analisamos o que é isso, o que é aquilo, pronto. E até a professora fez um artigo muito interessante sobre os nomes e a simbologia dos nomes, e que os chineses, quando batizam algum ocidental, procuram, tanto para eles próprios como com batismo de estrangeiros, procuram sempre dar um nome bonito, com sentido ético e sentido estético. Sim, sim, é isso. Isso é muito sim, interessante. Sim. São dessas coisas, por isso acho que a aprendizagem da língua é indispensável para conhecer a cultura de outro país. É verdade. Sim. E, professora, tem aqui 2 dicionários, um chinês-português, outro português-chinês, bem como gramáticas da língua portuguesa para chineses. Considerou e considera que os dicionários e gramáticas em papel continuam a ser preciosos instrumentos no ensino de uma língua, ou os computadores vêm substituir estes instrumentos em papel? Vamos ver, né? Eu e meu marido, né? Sim, da nossa autoria, nós publicamos um dicionário. Aquele dicionário até ganhou 2 prêmios na China, né? E vendeu até agora cerca de 20 mil exemplares. Nos primeiros anos vendeu muito bem. Até, né, esgotou-se. O livro ficou esgotado e na internet começaram a vender dicionário em fotocópias. Mas agora acho que não vendeu tão bem. Pois agora as pessoas têm dicionário eletrônico. Mas a gramática, né? Mas a gramática é diferente. A gramática continua a vender bem. Aquela gramática que publicamos em 1999 já teve 20 reimpressões. E venderam 20 edições é ótimo. Eu não sei, lá na China não considera edição, impressão. É reimpressão. É impressão. Pois quando a edição tem que ser autorizada. Pronto. Então, e venderam, foi a última notícia que eu tive, né? Para apresentar aquele livro, eu perguntei. Então, nossa gramática, finalmente, quando é que vendeu, né? Disse que venderam 31.700 exemplares. Sim, e continua. E eles queriam fazer outra edição. Perguntaram-me, professora, vamos fazer uma edição atualizada. Eu disse que não tive tempo. Não tenho tempo agora. Então, vocês vão fazer 21ª impressão, depois vamos atualizar. E disseram que não deu. Pois são lá 1999, já 20 e tal anos, também, 26 anos. E depois o molde está gasto. Pois, sim. Já. Tem que mesmo fazer uma edição nova. Esse livro continua a ser muito procurado em papel, porque essa pessoa se leva com a gramática e consultar. Uma vez eu fui a Xangai dar uma palestra aos alunos de Macau que tiveram um curso de formação naquela Universidade de Língua Estrangeira de Xangai. Então, toda a gente tinha o livro e pediu-nos para assinar, né? E um aluno foi lá falar. Diz que sempre que tenha dúvida sobre alguma coisa, ele foi procurar na gramática. Portanto, continua a ser válido e útil. E não é tão fácil procurar na internet. Mas, claro, a internet também desempenha... Das obras, já agora, estamos a aproximar-nos do fim da nossa conversa, sim, mas não queria concluir sem mostrar que tem feito também um importante trabalho de tradução e que traduziu nomeadamente Camilo Castelo Branco para chinês. E Camilo Castelo Branco é um autor difícil mesmo para os portugueses, e traduziu de Camilo Castelo Branco porque tem um vocabulário riquíssimo. Traduziu Amor de Perdição e A Queda de um Anjo. Foi uma grande dificuldade traduzir de português para chinês Camilo Castelo Branco? Acho que foi difícil, sobretudo, né? Por minha vontade própria. Eu escolhi A Queda de um Anjo. Fui a um seminário camiliano, né? Lá no norte, Vila Real. E depois eu penso que a melhor obra, melhor gesto para comemorar um autor, né, estrangeiro é traduzir sua obra para a língua chinesa. Então perguntei na altura qual obra, né, vai ser traduzida, sugerida pelos colegas, todos especialistas em estudos camilianos. E depois disseram que A Queda de um Anjo é muito bom, é difícil, mas é muito bom. E depois eu comecei a ler e gostei muito. E comecei a traduzir. Era difícil, era mesmo difícil. Mas eu tive muita ajuda
Mas a ajuda daqueles Ainda amigos. bem. Se Ainda tiveram. bem. Portanto, foi um desafio vencido e teve E esta obra, eu penso que foi bem traduzida. E depois as pessoas também, os alunos e outras pessoas disseram que quando leram aquela obra, né, ficaram entrando gargalhadas a ler aquelas coisas interessantes. Queda do Anjo é um Pronto, básico. E depois a multiplicação já Eu acho que devia ser de leitura obrigatória para qualquer deputado. Um deputado não ia para deputado sem ler primeiro a Queda do Anjo. Aquele tom de sátira, né? Sim, mas pronto. E depois a multiplicação, né, já é uma encomenda do IPOR. Sim. Quando eu traduzi a multiplicação, é já a terceira, como se diz, terceira versão. Já havia 2 versões anteriores. Mais fácil, foi mais fácil para traduzir. Sim, mas acho que eu nunca comparo a minha tradução com outros. A primeira versão foi feita por um professor meu. É um professor daquela universidade de Pequim, enquanto estudávamos lá. Não me deu diretamente, não deu aula de português diretamente à nossa turma, mas era professora. E é amigo, continua a ser amigo. Sim. Ele ofereceu um exemplar a mim, é a primeira tradução, é muito cedo. Acho que a primeira obra portuguesa traduzida para a língua chinesa. O mérito, né, dessa obra é mesmo apresentou a literatura portuguesa ao público chinês. Só que ele também disse-me que na altura, né, a editora cortou muitas coisas, mandou cortar muitas coisas. Sabe que os livros de romantismo faz comentários, muitos comentários ali, né? Então mandou cortar, mas só apresentou a história toda, amor. Né? Os outros cortaram. Depois a segunda versão, né, foi traduzida também por outras pessoas também conheço, né? Sim. Na altura eu não sabia. Mas a professora não cortou nada da sua versão. Não, da minha versão não cortou nada. Foi inteira. Inteira, até os prefácios e até dedicatórios, é traduzir tudo muito aquilo. Bem, muito bem. Muito bem, pois, porque os autores não é para ser cortados, não é? É para serem apresentados inteiros. Sim. E gostou de traduzir? Sim, eu gostei de traduzir. Também traduzir aquele que é... De São Monteiro. Fez uma tradução? Não, sim. Isso até não contei lá. Assim. Acho que outra obra importante é aquele Viajante Português, no século XVI. Do século XVI. Isso também é um grande desafio. Por quê? Porque somos português arcaico. Pois é. Isso foi um grande desafio, mesmo grande. E também fez um comentário muito interessante do Fernão Mendes Pinto e dos termos utilizados na peregrinação do Fernão Mendes Pinto. Sim, acho que é muito interessante. Sim. Para terminarmos, pensa voltar à China para viver? Como se diz, o meu lema, né, o meu conceito da vida, né, eu vivo a atualidade. Por isso, logo no início, eu disse que eu não escolhi nada. Tudo acontece naturalmente. Tudo aparece. Sim, aparece. Nesse momento, né, acho que não tenho ideia. Eu visito a China. Antes da pandemia, fui lá regularmente, quase todos os anos. Depois da pandemia, voltei no ano 2000. Sabe porquê que eu lhe estou a perguntar isto? Porque dizem que um verdadeiro chinês tem que ir morrer à China. Verdade? Sim, a gente disse isso, mas já está mais portuguesa, já é mais portuguesa, internacionalizada, né? Não tenho assim. Na minha terra, continuo a visitar regularmente. No ano passado fomos a Xangai, fomos a Cantón. Mas já está internacional, já está portuguesa. Ainda não estou. Acho que estou teoricamente aposentando, mas continuo a ter muito trabalho a fazer. Ainda não tenho pensado, até agora não penso nada, o que vou viver para nos próximos anos ou mais tarde. Agora só sei que ainda tenho muito trabalho para fazer. E se sente muito bem onde está? E sente-se muito bem em Portugal, não sente? Sim, estou habituada. Mas a China também é minha terra, né? Claro, sim. Claro. Só que neste momento tenho ainda mais trabalho, muito trabalho a fazer. E precisa. Não tenho planos para o futuro. Para o futuro. A minha convicção é viver a atualidade, viver bem a atualidade. Quando as oportunidades surgem, então acontece naturalmente, a gente segue e pronto.
Muito obrigada, foi um gosto esta conversa consigo e espero que num futuro próximo, na próxima obra que lance, esta conversa surge de quando o lançamento Economia e Comércio, a conversação em português, deu pretexto para a convidar e agora na próxima obra que lançar, pois teremos muito gosto de voltar a ter aqui em Palavras de Lotes. Muito obrigada. Até a próxima. Palavras de Lotes, um programa do Centro Científico e Cultural de Macau com a Rádio Freguesia de Belém.